Olá, nesse vídeo veremos mais algumas técnicas de soldagem de componentes SM10, agora usando uma pistola de ar quente, solda em pasta e stencil. Começamos por preparar o local onde a placa será soldada. Para tal usamos outras placas com a mesma espessura para afixar a placa a ser soldada. Prendemos devidamente as placas com fita adesiva e podemos então posicionar o stencil, sem esquecer de limpar a placa com álcool isopropílico. O stencil é uma chapa metálica que possui alguns furos com a pinagem de todos os componentes a serem soldados. Ele permite a aplicação da solda em pasta numa quantidade ideal. Devemos garantir que espalhamos devidamente o estanho por todos os orifícios do stencil e raspamos o excedente. Para tal, pode ser usado uma espátula. Eu aqui fiz o uso de um cartão multicaixa. A grande vantagem do uso de stencil e do uso de solda em pasta é que não há desperdício. Todo o estanho restante pode ser reutilizado. Sendo assim, um pequeno pote de solda em pasta de 50 gramas serve para a soldagem de muitas e muitas placas. Depois de terminar a aplicação do estanho em todas as placas, devemos imediatamente limpar o stencil, porque se o estanho secar no stencil, pode entupir os orifícios e fica impossível soldar placas futuras. Essa limpeza deve ser feita com álcool isopropílico e o uso de guardanapos ou um pincel ou uma escova. Passamos então para o processo de posicionamento dos componentes na placa. Diferente dos métodos que vimos nos vídeos anteriores, aqui aplicamos todos os componentes de uma só vez, porque todos eles serão soldados ao mesmo tempo. Na indústria, esse procedimento é feito por uma máquina chamada Pick and Place, que tem a capacidade de coletar os componentes e posicionar na placa no seu respectivo lugar. Essa aqui tem a capacidade de colocar 50.000 peças por hora, numa velocidade absurda. E claro, é uma máquina também extremamente cara. Aqui faremos tudo manualmente, colocando componente por componente. Da mesma forma que fizemos na vez passada, temos que testar componentes como os LEDs para garantir que estamos a pôr a cor que queremos e é só devido à polaridade. É importante também garantir que o componente esteja devidamente alinhado no seu espaço e pressionar levemente o componente na placa. Entretanto, ainda que não estiver devidamente alinhado, podemos depois alinhar usando a pinça, à medida que vamos soldando. Para os circuitos integrados é importante lembrar de verificar o pino 1 e a devida orientação que o circuito deve estar na placa. Aqui passaram-se apenas alguns minutos ou segundos, mas esse é um processo que pode levar uma hora, dependendo da experiência. Para soldar, faremos o uso da pistola de ar quente. A técnica aplicada aqui também serve para a estação de solda 2 em 1, com soprador de ar quente. Devemos então configurar a temperatura para por volta dos 500 graus, mais ou menos, e configurar a velocidade de saída de ar para o mínimo, porque os componentes SM10, como já vimos, são extremamente pequenos e podem até mesmo voar com um pequeno sopro. Então configuramos a velocidade no ar para o mínimo e a temperatura podemos ir ajustando dependendo da sensibilidade do componente a ser soldado. Devemos primeiro aplicar o calor na placa de forma uniforme, passando o soprador pela placa toda. Esse processo evita danos mecânicos, como trincas, rachaduras, empenamentos ou mesmo queimadura da placa, estragando completamente o circuito que ela traz.
Após isso, vamos então focando componente a componente, aplicando o calor nos pinos, até que o estanho derreta. Podemos ver que à medida que o estanho vai derretendo, os componentes vão se alinhando. Entretanto, alguns podem deslizar pela placa devido ao ar, mas isso pode ser rapidamente corrigido com uma pinça. Ao soldar circuitos integrados, é possível que haja curto-circuitos. Se acontecer algum curto-circuito, é só aplicar uma das técnicas que vimos no vídeo anterior. Entretanto, nesse caso, foi aplicada uma quantidade de estanho razoável, então não houve nenhum caso do gênero. Após a soldagem, devemos então fazer uma inspeção minuciosa usando uma lupa ou um microscópio USB para verificar se estão todos os pinos devidamente soldados. Após isso, é só então fazer a limpeza final usando álcool isopropílico e um guardanapo. Para essa parte ficamos aqui e na próxima parte veremos uma forma mais profissional de soldar uma placa usando uma placa de aquecimento.